Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre gestão das suas emoções. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos nós vamos falar sobre algo que vai ajudar você a ter mais clareza, a ter mais entendimento sobre o autoconhecimento e sobre a gestão emocional. O tema de hoje é um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a identificar que isso está fazendo parte da vida dela e ela não sabia, e também o que ela precisa fazer para se libertar disso. Tema de hoje, como identificar uma mentalidade de sobrevivente. Uau! Esse é o nosso Forte. tema de hoje. Como identificar uma mentalidade sobrevivente. Por que eu trouxe esse tema, Cleiton? Já tem até um mentorcast que você toca um pouco nesse assunto, porque eu percebi que muita gente se identificou. A realidade é que no dia a dia muita gente carrega a mentalidade de sobrevivente sem saber. Então eu trouxe aqui características de pessoas com mentalidade de sobrevivente. Vou explicar para vocês. As meninas estão aqui, a Ingrid e a Maria, sejam bem-vindas, hoje estão participando aqui. Só para você entender, o Conectando eu faço aqui no meio da LF, da empresa, da LF Gestão. Eu paro aqui a operação, a gente monta aqui os equipamentos para poder gravar, porque olha só, eu estou compartilhando com você e automaticamente eu estou treinando o meu time também. Então hoje, representando aqui a LF, Maria e Ingrid, sejam bem-vindas. Oi, pessoal. Posso fazer 2 pedidos, Cleiton, antes? Claro. Mas você não deixa Nem nem eu começou, falar ainda? Isso porque não queria participar, já chegou pedindo. Não, é 2 pedidos. 2 pedidos, rapidinho. Vamos lá. Calma aí, Ingrid, rapidinho. Mas você não vai deixar eu falar mesmo? Vamos lá. Peraí, deixa ela fazer os 2 pedidos. Vamos lá, Maria. 2 pedidos. Se inscreve no canal, deixa seu like, isso é muito bom, tá, gente? Olha aí. Fez certinho, tá vendo? E agora a Ingrid também. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Atenda o pedido da Maria. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos lá. Quero falar com vocês hoje sobre mentalidade sobrevivente. 12 características e efeitos. Então, são características e efeitos de pessoas que carregam uma mentalidade de sobrevivente. O que é uma mentalidade de sobrevivente? É a maneira como você enxerga muita coisa, é a maneira como a sua mente funciona, é a maneira como você olha para a sua vida. Por exemplo, quando você vai definir um sonho, um objetivo, uma meta, de acordo com a mentalidade que você tem, vem um objetivo. Da mesma maneira que você tem uma ideia e surge uma vontade de realizar algo, você tem a mentalidade sobrevivente, a sua mente vem e fala assim, isso não é possível. Então é mais ou menos assim, um dia eu pensei em gravar um vídeo para ajudar pessoas, a sua mente vem e fala, não é possível, porque ninguém vai te ouvir. É tipo um dos piores sabotadores, é uma crença que te acompanha, só que no nível da sua mente. Como a sua mente funciona, ela te limita o seu crescimento e o seu avanço. Por isso que eu trouxe esse tema aqui e eu quero explorar aqui junto com as meninas. Vamos lá. Primeira característica de pessoas que têm mentalidade de sobrevivente, tem medo do fracasso. E ela corre, ela foge de situações que envolvam risco para ela. Então, exemplo, ela tem muito medo de fracassar, ela tem muito medo de errar. E o que ela não percebe? Que o fato dela não estar tomando algumas decisões é a pior decisão que ela está tomando. Porque isso aqui você já precisa entender agora desde o começo. O fato de você não tomar algumas decisões na sua vida, você não percebe que não tomar uma decisão é uma decisão. E muitas vezes o maior erro que você cometeu não foi pelo que você fez, mas pelo que você deixou de fazer. Porque na vida você consegue calcular o que você perde, mas você não calcula o que você deixa de ganhar. E na vida nós mais deixamos de ganhar do que realmente perdemos. Então isso aqui é importante você entender. O medo de fracassar, o medo de errar te impede de fazer algumas coisas. E esse é o pior erro que você está cometendo na sua vida. Fala, Maria, você já quer perguntar? Vamos lá, diga. Cleiton, a gente tem a ideia de fazer, só que a gente vai e desiste. Seria mais ou menos isso? Exemplo, repare, no seu dia a dia, quantas ideias você tem todos os dias? Porque todos os dias nós temos várias ideias. É comum para algumas pessoas, antes dela executar aquela ideia, ela desistir. Isso tem uma ligação com a mentalidade de sobrevivente. Porque é o que eu acabei de falar, medo de fracassar. Então você tem uma ideia de algo e você desiste sem realizar aquilo. Então quer dizer, já deu errado porque você não fez. Porque olha só, para você poder falar que você fracassou em algo, você tem que fazer muito para você poder admitir, olha, eu fracassei.
Então, na realidade, o que você trouxe é bem interessante, porque olha só, não é um fracasso. Eu tive uma ideia e, na realidade, eu nem executei. Na realidade, isso aí é desistência, que é uma característica comum das pessoas com mentalidade sobrevivente. Ela desiste com mais facilidade. Então, a desistência é algo que acompanha ela no dia a dia, sem ela perceber. Ela desiste de coisas que ela nem começou a fazer. Antes de começar, ela já desistiu. Isso é uma prática comum de pessoas com mentalidade sobrevivente. Segunda característica que eu quero trazer aqui para vocês: baixa autoconfiança e baixa autoestima. É comum. Então, o que quer dizer isso, Cleito? A pessoa não acredita nela, não acha que ela é capaz, não acha que ela vai conseguir realizar. E entra um pouco no que eu acabei de falar. Então, isso facilita com que ela desista antes mesmo de começar. Ela não acha que ela tem capacidade de fazer aquilo. Porque na mente dela é o seguinte: todo mundo é melhor do que ela. Todo mundo no ambiente consegue, menos ela. Por quê? Por causa da mentalidade que ela carrega. Isso vem de influência de coisas que ela passou na vida. Se ela cresceu num ambiente onde as pessoas eram melhores do que ela, vamos falar assim, financeiramente, de repente ela teve uma infância mais simples e ela acessava pessoas que tinham coisas melhores do que ela. Isso fortalece a mentalidade de sobrevivente que ela carrega. Então, a autoconfiança dela é baixa. A autoestima não existe. Na realidade, é baixa estima, porque isso já está com ela devido à mente que ela tem. Terceira característica aqui para você poder entender: resistência a mudanças. Inclusive, a pessoa luta para não sair da zona de conforto. Pessoas com a mentalidade de sobrevivente, ela não gosta de mudança. Então, olha só, a mudança é o seguinte. Primeiro, o que te trava numa mudança? Você não sabe o que vem. Por isso que muita gente não gosta de mudanças. Porque o novo, ele assusta. Você não sabe o que vem, você não sabe o que vai acontecer. Então, uma pessoa com mentalidade sobrevivente, ela luta para não sair da zona de conforto que ela está. Porque a zona de conforto, não sei se você sabe, é gostoso. Na zona de conforto, você não tem grandes desafios. Na zona de conforto você tem uma rotina, na zona de conforto você sabe um pouco como as coisas acontecem. Então, na realidade, a zona de conforto ela é gostosa para muita gente. E quem tem a mentalidade de sobrevivente não quer sair de lá. Por isso que ela é tão resistente a mudanças. Qualquer coisa que você chegar para ela e falar, gente, isso daqui mudou, ela já vai contra. Ela já fala, não concordo, a gente está fazendo assim, está dando certo, por que a gente vai inventar, por que a gente vai mudar? Resistente a mudanças, tem dificuldade com as mudanças. Quarta característica de pessoas com mentalidade sobrevivente: tem a tendência a se comparar de maneira negativa. Então é mais ou menos assim, ó, ela está sempre se comparando com as pessoas, mas o olhar que ela tem para ela é negativo. Então ela tem a tendência a se comparar de maneira negativa. Então, eu estou aqui no ambiente, então, exemplo, se eu olhar para alguém que tem um relógio aqui, eu vou falar, o relógio dele é mais bonito que o meu. Ah, a roupa que ele está é mais bonita que a minha. Ah, a maneira como ela... Exemplo, aqui na filmagem, a maneira que elas falam são melhores do que eu. Então, eu estou sempre me comparando, a mentalidade sobrevivente ela faz isso, só que o olhar que você tem para você, o seu é sempre negativo. Então, todo mundo é melhor do que você. Então, isso te prejudica, porque é assim que a sua mente funciona. Na sua mente é o seguinte, todo mundo é melhor do que eu mesmo, Cleito. Desde que eu nasci, é a maneira como eu enxergo a vida, é a maneira como as coisas foram apresentadas. Por causa da mentalidade que você carrega. Cleiton, onde que a comparação ela é ruim? Onde a comparação é ruim? É. A comparação ela é ruim quando você faz da maneira errada. Como assim, Cleito? Então, exemplo. Vamos supor que vocês duas vão se comparar. Se você for se comparar com a Maria, da maneira como eu trouxe aqui, com a mentalidade sobrevivente, para trazer coisas negativas para a sua vida, ela vai te prejudicar. Você vai falar assim, mas o cabelo da Maria é mais bonito que o meu, a roupa que a Maria está é mais bonita que a minha, a fala da Maria é mais bonita que a minha. Um exemplo. Você vai falar assim, poxa, isso vai te prejudicar. Uma coisa é você se comparar e falar o seguinte, olha, eu estou me comparando com tal pessoa, na realidade eu vou melhorar e aprimorar para um dia eu ser parecido com aquela pessoa. Então a comparação ela não é negativa 100%. Feita da maneira errada, ela se torna negativa. Quando eu pego pessoas, modelo as pessoas para poder avançar, para poder crescer, para poder melhorar.
Entendeu? Então, no meu caso, o grau comparativo ele me ajuda a crescer, ele me ajuda a avançar, porque eu faço da maneira correta. Mas já me prejudicou? Já, quando eu não tinha a gestão emocional que eu tenho hoje, o entendimento que eu tenho para algumas coisas emocionais, eu me comparava com outras pessoas, mas para me diminuir, para me sentir menor, para achar que eu não era capaz. Então, o grau comparativo ele te prejudica nisso, quando você usa a comparação para usar contra você. Na verdade, você tem que usar para te favorecer a avançar e crescer. Cleiton, isso é como se fosse admiração? A admiração é diferente. Quando você admira uma pessoa, você começa a modelar, você se inspira nela, isso é positivo, entendeu? Nesse caso, o grau comparativo, você está se auto-sabotando. Vamos falar o seguinte. Você está pegando aquilo para se prejudicar, para falar que você não é capaz, que você não consegue. Aí, nesse caso, é negativo. Quinta característica para você anotar. Falta de perseverança e motivação diante dos desafios. Então, olha só. A pessoa diante de um desafio, mentalidade sobrevivente, ela não encara aquilo. Exemplo, o desafio não é um combustível para ela. O desafio é algo que faz com que potencialize a desistência. Então, diante de um desafio, a primeira coisa que ela quer é desistir. Por quê? Ela não persevera, ela não tem isso com ela. Surgiu um problema, desiste. Vamos embora. Não dá certo. Abre mão. É isso, a mentalidade dela faz isso. Então, a mentalidade sobrevivente, ela faz com que você desista com muita facilidade. Conforme os desafios surgem, você não vai resolver aquilo. Você não olha o desafio como um obstáculo a ser vencido para você passar para a próxima fase. O desafio para você é o teto, é o limite. Você acha que, cheguei até aqui, daqui não tem como avançar. E aí o que você faz? Você abre mão, você recua. Então, é assim que a mente de uma pessoa com mentalidade sobrevivente funciona. Ela não vai persistir. Ela não vai achar que é capaz de passar por aquele desafio e chegar no próximo nível. Ela simplesmente abre mão, ela desiste. Ô Cleiton, e como que eu consigo analisar nas coisas básicas da minha vida, do meu dia a dia, que eu estou tendo a mentalidade sobrevivente? Você tem desafios hoje? Sim. Muitos ou poucos? Muitos. É a maneira como você enxerga para eles. Quantos desafios você tem que você está parada e você não resolveu? Porque você não quis encarar eles. É isso, entendeu? É um parâmetro. Quantos você identificou e você foi lá e superou? Então, de acordo com o que eu estou falando, traz para o seu dia a dia. Então, exemplo, quantos sonhos e objetivos você tem? Quantos você está realmente correndo atrás para realizar? E quantos você já desistiu falando o seguinte, isso daqui é muito difícil, eu não vou conseguir. Entendeu? Então tem coisas que você olha e fala, cara, não tem como. A mentalidade, se você carregar alguns pontos aqui de mentalidade sobrevivente, ele vai estar sempre te paralisando, sempre te bloqueando. E você acredita que se a gente for avançando um dia após o outro, a gente consegue ver que isso é capaz de se realizar? Como que você realiza uma grande caminhada? Um passo de cada vez. A primeira é dando o primeiro passo. Uma grande caminhada você realiza dando o primeiro passo. Mas repare que é um passo de cada vez. O segredo é esse, é a constância, é você continuar avançando aos poucos. Se você quiser ir rápido demais, você pode burlar o processo e você pode se perder lá na frente. Entendeu? Então é respeitar o processo, entender que você vai crescendo aos poucos. Sexta característica que eu anotei aqui, dificuldade em aprender com os erros. Pessoas que têm mentalidade sobrevivente, ela não aprende com os erros, primeiro porque ela nem admite que ela errou. Ela acha que não errei, não, isso daqui é assim mesmo, está certo. Você vai querer ensinar, ela briga com você, ela não quer aprender. Porque ela tem dificuldade em aprender com os próprios erros, porque na mente dela, o que ela fez está certo. Ela não consegue enxergar o erro ali. Sétima característica, visão limitada sobre o próprio potencial. Então, olha só. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de receber elogios? Sabe aquela pessoa que quando você elogia, ela fala, não, imagina, não sei, dá aquela disfarçada assim, mas ela não recebeu? Ela fala, não, mas eu não fiz nada. Porque ela tem uma visão limitada sobre o seu potencial. A mente dela é uma mentalidade sobrevivente. Ela não consegue enxergar valor no que ela faz, ela não consegue enxergar valor nas realizações que ela tem no seu dia a dia, e se alguém chegar e falar que ela fez aquilo, ela não aceita. Porque, na realidade,
aquilo não faz sentido para ela. Qualquer elogio que você faz para ela, não faz sentido. Não, está fazendo só para me agradar. Não, eu não fiz nada. Tem pessoas que só falta de falar, para de falar isso aí. Não deixa ninguém ouvir, não precisa me elogiar, não. Tem gente que se sente mal quando você elogia. Por quê? Por causa da mentalidade que ela carrega. Mentalidade sobrevivente, infelizmente. Então, é importante você avaliar todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para você. 8º ponto, 8ª característica. Falta de iniciativa e proatividade para buscar oportunidades. Mentalidade sobrevivente. Não corre atrás das coisas, não é proativo, não gera oportunidade. Porque, gente, por que isso acontece? Se a pessoa não enxerga valor nela, você acha que ela vai realmente pensar que ela é capaz de fazer alguma coisa? Em fazer algo diferente? Não existe fazer nada diferente. Então é mais ou menos assim, ó. A pessoa está passando por um problema. Vamos falar um problema financeiro. Tem quanto tempo? Cleito, desde que eu conheço ela, tem anos que ela é assim. Pode ver, ó, e ela vai passar anos. Mas ela não faz nada para mudar. Não vai, porque a mente dela não funciona assim. Ela não consegue parar e pensar, peraí, será que se eu começar a vender algo no final de semana, eu posso gerar uma receita a mais? Posso gerar uma renda extra? Não, a mente dela não funciona. Não, final de semana é para descansar. Como é que eu vou gerar receita? Porque a mente dela funciona daquele jeito. Ó, eu trabalho, aqui eu tenho que descansar, aqui eu tenho que trabalhar, descansar. Não, mas você não vai ganhar mais? Não, a vida não dá para ganhar mais. Ela já acostumou com aquele padrão. Literalmente, é o padrão do sobrevivente. A mente dela, e se você chegar e trouxer para ela uma ideia de coisas novas, para ela não vai fazer sentido. Porque a mente dela funciona daquela maneira. Então é importante você refletir aqui sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar o que você precisa fazer para se libertar disso. Nona característica. Foco excessivo na sobrevivência imediata. Olha só que interessante. Não existe nada a longo prazo. O negócio é hoje. Então, assim, ela está preocupada com o almoço. Daqui a pouco ela está preocupada com a janta. Ela não tem esse negócio de amanhã ou depois, investimento. Isso aí, nada disso aí não funciona para ela. Ela quer saber do agora. Se você chegar para ela e falar assim, olha, você quer exemplo, te dou um valor agora, ou se você não pegar agora, daqui um mês ele vai estar valendo, você ganha mais. Não quer negócio daqui um mês não, me dá agora. Não existe longo prazo para ela. O negócio dela é hoje. Por quê? Porque a mente funciona como sobrevivente. O sobrevivente é o seguinte, é um dia após o outro. É um dia após o outro. Então, eu estou pensando que eu vou comer no almoço. Depois do almoço, agora é na janta. Entendeu? Não tem esse negócio de vou me preparar para eu não me preocupar mais com o que eu estou comendo hoje. Não existe isso. Ele sempre vai pensar no momento, na hora. A mente dele não consegue funcionar a longo prazo. 10ª característica. Perda de oportunidades e aprendizagem no desenvolvimento pessoal. Então, exemplo, desenvolvimento pessoal de mentalidade sobrevivente é muito difícil. Porque a pessoa até ela começa a buscar aquilo, mas se ela não romper, se ela não se libertar realmente dessa mentalidade, daqui a pouco ela começa a perder as oportunidades e isso vai só fortalecendo o que ela já acreditava antes que ela não era capaz. Então não é que ela tinha razão, que ela não era capaz, é porque a mente dela não rompeu. Então, quando as oportunidades começam a surgir, ela vai perdendo oportunidades, vai só fortalecendo o que ela já acreditava. Tá vendo? Na vida eu nasci para sofrer. Na vida eu nasci para sobreviver. Se você pegar na Bíblia, quando os hebreus saem do Egito, é muito isso, a mentalidade sobrevivente ali. Deus mandava para eles o maná todos os dias, mas se você pegar em vários momentos, eles estão reclamando. Em vários momentos eles estão questionando. Mesmo eles olhando todos aqueles milagres que Deus estava fazendo ali, eles nunca estavam satisfeitos. Por quê? Mas a terra prometida é onde? A terra prometida, a longo prazo. Não, meu negócio é hoje. É mais ou menos assim, amanhã eu não sei nem se eu estou vivo, eu estou preocupado com hoje. Que a mentalidade deles era assim que funcionava. A ponto de estarem vivendo milagres, mas não perceberem que Deus era presente com ele todos os dias. Porque a mente impedia, a ponto de sentir saudade da escravidão que eles tinham no passado. Olha o nível que eles chegam, só para você entender um pouco mais sobre isso. Cleito, tem muitas pessoas, até a gente mesmo fica sempre falando esse ditado, vou gastar hoje
eu não sei o dia de amanhã, é mente de sobrevivente? Mentalidade sobrevivente. É o que eu falei. A pessoa, ela não... A história que ela conta para ela é o seguinte, amanhã eu não sei se eu estou vivo. Então, deixa eu comer hoje, deixa eu gastar hoje. É a história que a pessoa conta para não desenvolver. Então, é como se ela gostasse daquilo. Então, sempre que você escuta a pessoa falando assim, não, eu vivo hoje, não, eu vou pensar no hoje, amanhã, o futuro a Deus pertence, ó, mentalidade sobrevivente. São frases típicas de quem tem a mente sobrevivente. Vamos lá, gente, olha só, 11ª característica aqui, ó. Estagnação financeira e profissional. Mentalidade sobrevivente te impede de avançar. Repare que você está há anos no mesmo cargo, há anos ganhando um salário muito parecido, há anos naquela situação financeira, não muda. Porque lembra que eu falei da zona de conforto? Tudo isso nada mais é do que a zona de conforto. Lembra que eu falei que a pessoa não tem ousadia para gerar coisas diferentes para sair daquele cenário? É isso aqui, ó, são os efeitos. Então ela tem aquela vida financeira, profissional, aquela vida estagnada por muitos anos sem perceber. Há anos ela ganha muito parecido, há anos ela tem aquela rotina, há anos ela tem aquela vida. E olha só, aqui eu não estou falando para você que está errado, não. Então, exemplo, tem pessoas que estão numa zona de conforto e ela está feliz, está tudo bem. Eu só estou falando aqui porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu queria crescer, eu queria avançar, eu queria realizar alguns sonhos, algumas coisas, mas eu não consigo. Um dos motivos é a mentalidade sobrevivente. Se você tiver clareza que a mentalidade sobrevivente te acompanha, fica mais fácil para você começar a trabalhar e você se libertar disso. Mas como é que você vai se libertar de algo que você nem sabe que faz parte da sua vida? Por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui. E a 12ª característica é sensação de estresse e insatisfações contínuas. Então, o estresse começa a fazer parte. É muito comum pessoas com mentalidade sobrevivente viverem estressadas, nervosas, agitadas, viverem insatisfeitas com a sua própria vida. Então, ela está sempre reclamando de algo, está sempre questionando algo, está sempre colocando a culpa em alguém, está sempre falando que ela não tem sorte. É uma insatisfação que acompanha essa pessoa, infelizmente, pela mentalidade que ela carrega. Ok? Cleito, como é que eu me liberto disso? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O que você precisa fazer para você poder mudar, para você se libertar realmente dessa mentalidade sobrevivente? A primeira coisa, aprenda com os erros. Cleito, mas aprenda com os erros. Comece a identificar quais são os erros que você está cometendo. Exemplo, nas características que eu trouxe aqui, existem vários. Então é você admitir que sim, você erra, e que errar não é nada de tão fim do mundo, vamos falar assim, porque existem os erros bem-sucedidos, que são aqueles que você comete e que você aprende. Eu já cometi vários erros e vou cometer mais. Eu não tenho essa coisa de que eu não posso errar. Não, eu sei que eu vou errar. Claro que eu vou evitar ao máximo. Eu vou buscar aprender com outras pessoas. Se alguém errou, eu vou aprender com ela. Não preciso cometer para poder aprender. Mas eu sei que eu vou cometer erros. Porque existem processos que para você poder alcançar, para você avançar, você vai precisar passar por eles. E os erros é um deles. Então, aprender com os erros é o primeiro passo para quem quer se libertar da mentalidade de sobrevivente. Anote isso para você poder fazer uma avaliação. Quais são os erros que eu estou cometendo e que eu preciso corrigi-los para poder avançar e crescer. As pessoas te sinalizam sobre esses erros. É que você esquece. É que você não está atento ao que as pessoas estão te falando no seu dia a dia. Ok? Segundo ponto que você precisa, defina metas, mas metas que vão desafiar você e metas claras. Metas que vão te mover, tirar você do estado em que você está, tirar você dessa zona de conforto, dessa estagnação. Metas que vão levar você para um outro nível. E aí eu não estou falando para você que essa meta tem que ser muito grande ou pequena, mas defina metas. Entendeu? Definir metas, metas claras, metas alcançáveis para você poder comemorar, para você poder fazer a leitura de que sim, eu estou no caminho, também vai te ajudar a se libertar dessa mentalidade. Terceiro ponto, saia da zona de conforto. Cuidado com essa rotina que você tem. Se você não fizer nada diferente, não vai acontecer nada diferente na sua vida. Por isso que você precisa sair dessa zona de conforto. Para alguns, sair da zona de conforto pode ser encarar um desafio novo, pode ser comprar algo novo. Eu não sei o que você vai trazer para a sua vida para você sair da zona de conforto. Mas tenha algo que te impulsione todos os dias.
Sabe aquela coisa que você acorda e fala, cara, eu não posso fazer menos do que X porque eu tenho tanto quanto para pagar. Eu não posso acordar tarde porque eu quero ser promovido na minha empresa. Saia da zona de conforto. Isso vai te ajudar a romper essa mentalidade. Sair da zona de conforto para muitos é um dos maiores desafios que ele tem. Se ele sai da zona de conforto, ele se liberta da mentalidade sobrevivente. Então, isso aqui é fundamental para você se libertar dessa mentalidade sobrevivente. Quarto ponto para você colocar em prática aqui, ó. Desenvolva uma mentalidade de aprendizados contínuos. Você chegou aqui nesse vídeo, você não tinha parado para pensar sobre isso. O que você tem que fazer? Comece a estudar no canal. Conectando com inteligência, tem vários assuntos que vão te ajudar sobre gestão emocional. Mentorcast, a mesma coisa. Liderança e sabedoria, a mesma coisa. Você vai aprender sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Traga isso como um hábito para a sua rotina, onde você vai aprender coisas novas todos os dias. Isso é importante você entender. Porque se você não tiver uma rotina de aprendizados contínuos, não tem como. Então, exemplo, para poder gravar todos os dias, eu preciso estudar. Eu preciso me preparar. Então, isso quer dizer que todos os dias eu estou aprendendo algo novo. Para preparar essas aulas, mas o que você traz, Cleiton, é com base na sua experiência de vida, sim. Mas para organizar essa aula, para compartilhar com você, eu tenho que estudar. Então, traga isso como uma rotina no seu dia a dia, onde você todos os dias aprende algo novo. Todos os dias tem algum tipo de aprendizado. Isso daqui é importante para você. E o quinto ponto que eu anotei aqui, esteja cercado de pessoas com uma mentalidade diferente da sua. Porque duas coisas são importantes para mudar a mentalidade, ambiente e pessoas. Se você não estiver nos ambientes corretos, se você não estiver cercado das pessoas certas, não tem como. Então, se liberte um pouco das pessoas que pensam iguais a você, comece a andar com pessoas que pensam diferentes, estão níveis acima do seu. E isso daqui é um dos principais pontos para você mudar a sua mente. Por quê? Através da modelagem, você olhando essas pessoas, como elas agem, o que elas fazem, vai te trazer mais clareza dos próximos passos. Vai te trazer mais entendimento do que realmente você precisa fazer. Então, ambientes e pessoas são fundamentais se você quer mudar a mentalidade. Meninas, perguntas? Não. Ficou claro? Sim. Claro. O que precisa ser feito? Sim. Lição de casa, todo mundo saindo daqui com lição de casa. Pega esse link, compartilhe nos seus stories. Marca lá Cleiton C. Pinheiro para que mais pessoas tenham acesso, porque muitas pessoas precisam ver esse vídeo para poder se libertar da mentalidade de sobrevivente. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.